Partindo para a aula de número 2, eu vou introduzir aqui um conceito, agora sim, teórico, mas um pouco mais prático, que é o conceito de célula. Eu vou dar um zoom aqui para ficar mais visível. Quando eu clico em um retângulozinho, percebam que fica um contorno verde, certo? E, no caso aqui, eu vou selecionar esse retângulozinho aqui, certo? Aqui em cima está escrito A1. E o que é esse A1? É o nome dessa célula. Ou ainda, para ficar um pouco mais fácil, é o endereço dessa célula. Lembra que eu disse que a planilha ela é como se fosse um tabuleiro de xadrez ou ainda um jogo de batalha naval muito grande? É justamente por isso. O nome, o endereço desse retângulozinho aqui é a coluna e a linha em que ela está. Ou seja, cada retângulozinho, no caso a gente acaba chamando de célula, ou seja, cada retângulozinho aqui é uma célula. Essa célula possui o endereço A1, ou ainda o nome de A1. Tudo bem? Essa célula aqui, por exemplo, ó, ela está na coluna C, na linha 2. Então, o nome, o endereço dessa célula é C2. Como você já deve saber, ou já deve ter visto, é dentro desses retângulozinhos, chamados células, que eu posso escrever frases, informações e dados. Então, eu posso vir aqui, ó, de novo, estou selecionando essa célula e aí eu vou dar 2 cliquezinhos em cima dela, ou seja, eu vou clicar em cima dela 2 vezes. E, opa, agora eu posso escrever o que eu quiser. Vou escrever aqui o nome, João. Vou escrever aqui embaixo, na célulazinha de baixo, no retângulo de baixo, por aqui, Maria, certo? Ah, tem uma informação importante. Quando eu não quero escrever mais nada, quando eu já escrevi tudo o que eu queria, eu posso pressionar Enter. E pronto, fechou. Aqui agora, eu vou clicar naquele mesmo retângulozinho, naquela mesma célula A1, que foi a que eu mostrei. Clicando aqui em cima, aqui ainda está como A1, porque é o nome dessa célula. Essa célula, o endereço dela é A1, não muda. Mas se você olhar aqui dentro, aqui está escrito João. Por quê? Vou dar um exemplo em outra célula. Vou vir aqui numa célula G2. Beleza. O endereço dela, o nome da célula dela é G2. Mas nessa barrinha aqui não está escrito nada, porque não tem nada lá dentro. Não tem nenhum conteúdo lá dentro. Agora, se eu clico aqui nessa célula, realmente, aqui o endereço dela, o nome dela permanece, mas o conteúdo aqui dela está escrito João. Aqui embaixo está escrito Maria. É uma informação legal saber que essa barrinha aqui mostra o conteúdo de uma célula. Eu posso vir aqui, ó, na mesma célula que a gente veio antes, e ao invés de eu vir aqui dar 2 cliques e escrever o que eu quiser, por exemplo, escrever aqui José, depois da Enter, eu posso fazer isso? Posso. Mas eu vou dar um delete aqui, eu posso clicar em cima dessa célula e vir aqui diretamente nessa minha barrinha de conteúdo. Posso escrever aqui José diretamente. E ó, já aparece. Eu estou escrevendo ali em cima e automaticamente vai mexendo ali embaixo. Pode ser de qualquer um dos jeitos, qualquer uma das formas que você preferir. Mas vamos supor que você quer escrever uma palavra, uma frase muito grande. Por exemplo, João pé de feijão. Aqui, se você perceber, passou, invadiu, né? Aquela frase que eu escrevi aqui nessa célula H2, ó, até cliquei aqui em cima, H2, está invadindo a célula do lado. Opa, como é que eu posso resolver isso? Isso é algo muito comum, isso vai acontecer muito e muitas vezes. E existem alguns jeitos que você pode contornar isso. O jeito que eu mais recomendo é você mudar o tamanho das colunas, certo? Tanto as linhas, ou seja, tanto a linha 1, 2, 3, 4 e aí em diante, assim como essas colunas aqui, que possuem aí como nomeação o alfabeto, nomeadas pelas letras do alfabeto, eu posso mudar o tamanho delas. Ou seja, a coluna H aqui, eu posso aumentar o tamanho dela. Perceba que eu estou aqui na divisão entre a coluna H e a coluna I, e eu posso vir aqui clicar e segurar. Eu estou segurando, eu posso arrastar. E eu aumento o tamanho daquela minha coluna. E pronto, não está mais invadindo essa célula aqui, porque eu aumentei o tamanho dessa coluna H. Vou escrever a mesma mensagem, só que numa célula aqui embaixo. João pede feijão. Escrevi a mesma frase e ó, invadiu essa outra célula aqui. A outra forma, eu posso juntar, somar, literalmente, 2 células. No caso, a frase João pede feijão está escrita aqui, nessa célula aqui, I3. Só que ela também está invadindo J3.
Então, o que eu posso fazer? Eu posso somar, juntar essas duas células. Eu clico em cima da célula I3, eu estou segurando o mouse e eu vou arrastar aqui para o lado. Beleza, agora eu estou selecionando as duas células. Note até que tem um retângulozinho verde aqui. Aquele mesmo retângulozinho verde. E eu posso vir aqui, ó, nessa opçãozinha aqui, ó, que parece uma estrada. E aí, já até aparece ali a informação. Mesclar e centralizar. Mesclar é o quê? Juntar, somar. Clicando aqui em cima, opa, ele somou, juntou as duas células. Célula I3 e a célula J3. Percebe agora que eu não alterei o tamanho da coluna I, nem o tamanho da coluna J, mas eu somei aquelas duas células.